Olá, pesados estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Eu vou gravar mais essa videoaula para a gente conversar um pouco mais sobre a questão de como escrever um bom conto. A questão do eu escritor, o eu autor. Todos vocês, basta desenvolver essa habilidade, tem a possibilidade de escrever, de registrar aquilo que vocês pensam. Eu sei que alguns já começaram a atividade, já recebi, inclusive, algum rascunho, tá? Mas vou passar mais uma orientação para aqueles que ainda estão em dúvida sobre como fazer a atividade. Para quem não viu, também na página 22 do livro didático, tem bastante orientação sobre como fazer e como organizar. Tem uma lista de perguntas que começa identificando, né, quem é a principal personagem do seu conto, qual é a rotina da vida dela, o que ela faz, e como é que o narrador ele participa da história, ou ele só conta a história. Tá? E depois vai dizer também alguns outros aspectos de como organizar esse conto. Esse desafio é justamente para a gente pensar que escrever é bom, escrever não é uma coisa ruim. Vários escritores já disseram isso, já falaram que escrever é uma experiência muito boa. Eu mesmo já tive a possibilidade de escrever algumas vezes, né, de publicar alguns materiais, publiquei alguns livros, né, e não teria lógica ser algo ruim, né, ser algo contrário do que ser bom, porque escrever tem que ser um ato de doação, vamos dizer assim. E o ato de produzir história é algo que requer uma determinação enorme. Tá? Nem todos conseguem chegar até o final. Muitas vezes abandonam no meio do caminho. Mas começar a escrever é um exercício que sucesso é só treinando mesmo. E para isso é preciso ler. A leitura ela é algo imprescindível para a formação do futuro escritor. Se você pensa em ser escritor de qualquer área, de qualquer que seja a sua profissão, né, ler é essencial. E sem dúvida também é um prazer enorme, né, porque a leitura ela provoca sensações que nenhuma outra forma de expressão artística consegue passar. É uma sensação diferente da música, é uma sensação diferente de outros tipos de arte. E como é que se escreve um conto, então? Recapitulando aqui algumas ideias. Por onde começar? Então, antes de se sentar e tentar escrever um conto, é preciso saber o que você vai contar. Às vezes a gente tem uma ideia fixa e bem definida, mas às vezes a gente não tem ideia e a gente precisa utilizar uma técnica, que é a chuva de ideias, ou seja, a gente pensa em várias coisas e vai colocando uma listinha no papel. Ah, que tal eu escrever sobre passeio na praia, sobre o vento, sobre as plantas, sobre frutas, sei lá, um monte de ideia. Coloca uma lista no papel e vê qual é a que você acha melhor. Então, o primeiro passo, em um papel, escreva tudo o que passa pela sua cabeça e depois avalie se alguma dessas ideias serve para criar um conto. Então, isso é um passo para o planejamento. Uma outra solução seria, né, no caso de estar sem ideias, fazer uma recorrência, né, às próprias experiências de vida. Então, você pode, coisas que você já experimentou podem se transformar em um conto de ficção fundamentado ou baseado em fatos reais. Né? Então, nesses últimos tempos, com tudo que a gente está vivendo em função da pandemia, a gente pode contar alguma experiência da vida da gente sobre o que a gente viveu, o que a família viveu em relação à pandemia. Então, certamente, né, você poderá tirar uma boa ideia relacionada à sua vida e à da sua família. Mas aí você não precisa colocar tudo exatamente como aconteceu. Afinal de contas, o conto
transforma a realidade em ficção. Então, você tem que ser criativo e contar algo ou de uma forma bastante criativa. Né? Podendo, inclusive, criar alguma personagem, né? E não colocando você como personagem. Por exemplo, olhe para essa imagem abaixo, né, e imagine uma bela história. Para isso, vamos contemplar e primeiro identificar tudo que está aí. O que você vê aí? Um livro, uma estrada, uma pessoa caminhando, provavelmente uma mulher, que é comum na nossa cultura que mulheres andam de saia, uma caneta, um balão, chuva, um cachorro, pássaros, uma caneca de café, leite, sei lá, o sol, uma claridade. Em cima do livro temos um gramado, né? Nas trilhas temos letras, enfim. Faça uma análise aí, dá uma pausa no vídeo e faça uma análise. E em seguida libere a sua imaginação. Né? Contemple essa imagem e o que é que dá para escrever em relação a ela. E aqui, o que poderíamos escrever sobre essa imagem? O que você vê nela? Onde estariam as personagens? Que lugar é esse? Como é que está o clima? Que conto psicológico dá para escrever a partir disso? Né? O personagem colocar aí e o que falar do seu interior, porque o conto psicológico envolve basicamente as características interiores da personagem principal, as experiências da vida dela. E aqui, isso parece romântico para você? O que você pode escrever sobre essa imagem? Quais foram os elementos que eu destaquei que são semelhantes em todas as imagens? Vamos voltar, só para você perceber. Veja, aqui tem chuva, umas gotas, né? E uma pessoa com guarda-chuva. Aqui tem chuva, tem um guarda-chuva e não tem pessoa. Tem folhas caindo, parece outono. Aqui tem chuva, tem pessoas, parece um casal de namorado, mas parece mais um inverno. Né? Veja, a primeira tem o sol, então pode ser uma chuva de verão. Aqui pode ser no outono e aqui pode ser no inverno. Veja que tem uma sequência de passagem do tempo. E a história também tem que ter uma sequência de passagem do tempo. Quando ela começou, quando ela se desenvolveu e quando ela acaba. Como é que a gente vai estruturar a história? Então, uma vez que você tenha a ideia, né, essa ideia tem que ser estruturada, ela tem que ser organizada, ela não pode ser feita de qualquer jeito. A gente deve considerar que todas as histórias, desde um romance até um relato curto, ela tem de seguir uma estrutura. Tá? A estrutura básica é essa. A introdução, né? Aqui é onde se apresentam os personagens, o lugar, né, o contexto onde vai acontecer a ação. E digamos que aqui começa, né, a calma que precede a tormenta, isto é, aqui ainda está tudo no seu lugar, tudo tranquilo, sem conflitos. Você apenas está relatando e narrando os personagens e algo que vai acontecer. E aí você tem o desenvolvimento, que é o nó da questão. O nó começa com algum incidente que desequilibra a paz que descrevemos no início do conto. Né? É um desencadeante, né? É um ponto, é uma chave, é um clique que faz com que as suas personagens sofram um determinado conflito, seja físico ou seja emocional. No conto psicológico é melhor destacar o emocional. Né? Então, a partir daqui, a gente deve ter presente que a ação ela deve aumentar gradualmente de intensidade até chegar
ao ponto máximo. Ou seja, você começou a sofrer, não vou imaginar que você vai escrever sobre a pandemia. Você começou lá no início do ano passado, a gente achava que era pouco tempo, que a escola ia ficar fechada, aí de repente passou um ano, aí chegou o Natal, todo mundo querendo se encontrar, mas não pôde, né? Era para recomeçar as aulas, ainda não recomeçaram. E aí tem o clímax, né? Que o clímax é o ponto mais alto da narração. É onde normalmente se produz uma reviravolta da história. É o ponto máximo, é onde se chega a um determinado limite e começa a se resolver os problemas. Então, vamos imaginar que a gente escreveu sobre a pandemia. Será que para os próximos dias a gente consegue resolver o problema e voltar para a escola? Ou será que ainda não se resolveu o problema? Será que a gente ainda não está no clímax? Ou seja, será que a gente ainda não está no auge? Ainda tem coisas para acontecer? E aí vem o desenlace, que é a finalização, né? Que numa redação a gente chama de conclusão. Desenlace e conclusão são praticamente as mesmas coisas, é o final do texto. Então, uma vez passado o clímax, uma vez resolvido o problema principal, ele deve declinar ou deve decidir se a trama se resolve, de que maneira se resolve, e deve voltar, de certa maneira, ao estado de calma inicial, ou seja, quando a gente começou o texto, estava tudo calmo, criou um problemão, resolveu o problemão, e aí a gente volta a ter calma novamente. Vou fazer a leitura de um pedacinho de um texto de Clarice Lispector. O texto se chama Feliz Aniversário. Ele foi extraído do livro Laços de Família, com a editora Rocco, Rio de Janeiro, 1998, está ali embaixo a referência. Para quem tiver curiosidade, pode procurar o texto completo na internet. Eu vou fazer a leitura só da primeira parte, dos primeiros parágrafos. A família foi há pouco chegando. Os que vieram de Olaria estavam muito bem vestidos, porque a visita significava ao mesmo tempo um passeio a Copacabana. A nora de Olaria apareceu desde o marinho, com um enfeite de paetês e um drapeado disfarçando a barriga sem si. O marido não veio por razões óbvias, não queria ver os irmãos, mas mandara sua mulher para que nem todos os laços fossem cortados. E esta vinha com o seu melhor vestido para mostrar que não precisava de nenhum deles, acompanhado dos 3 filhos, 2 meninas, já de peito nascendo, infantilizadas e em babados cor-de-rosa e amáguas engomadas, e o menino acovardado pelo terno novo e pela gravata. Tendo Zilda, a filha com quem o aniversariante morava, disposto cadeiras e mesas ao longo das paredes, como numa festa em que se vai dançar, a nora de Olaria, depois de cumprimentar com cara fechada aos de casa, abolitou-se numa das cadeiras e emudeceu, a boca em bico, mantendo sua posição de ultrajada. Vim para não deixar de vir, dissera ela a Zilda, e em seguida sentara-se ofendida. As 2 mocinhas de cor-de-rosa e o menino, amarelos e de cabelo penteado, não sabiam bem que atitude tomar e ficaram de pé ao lado da mãe, impressionados com seu vestido azul marinho e com os paetês. Depois veio a nora de Ipanema, com 2 netos e a babá. O marido viria depois, e como Zilda, a única mulher entre os 6 irmãos homens e a única que estava decidido já havia anos, tinha espaço e tempo para alojar a aniversariante. E como Zilda estava na cozinha, a última com a empregada, os croquetes e sanduíches ficaram a nora de Olaria, impertigada com seus filhos de coração inquieto ao lado, a nora de Ipanema, na fila oposta das cadeiras, fingindo ocupar-se com o bebê para não encarar a concunhada de Olaria, a babá ociosa e uniformizada com a boca aberta.
E a cabeceira da mesa grande, a aniversariante que fazia hoje 89 anos. Zilda, a dona da casa, arrumava a mesa cedo. Enchera de guardanapos de papel colorido e copos de papelão alusivos à data. Espalhara balões sugados pelo teto, em alguns dos quais estava escrito Happy Birthday, e em outros Feliz Aniversário. No centro havia disposto o enorme bolo açucarado. Para adiantar o expediente, enfeitara a mesa logo depois do almoço. Encostara as cadeiras à parede, mandara os meninos brincar no vizinho para não desarrumar a mesa. E para adiantar o expediente, vestir a aniversariante logo depois do almoço. Pusera-lhe desde então a pesilha em torno do pescoço e o broche. Borrifara-lhe um pouco de água de colônia para disfarçar aquele seu cheiro de guardado. Sentara à mesa, e desde as 2 horas a aniversariante estava sentada à cabeceira da longa mesa vazia, tesa na sala silenciosa. Tá? Então, essa é a introdução, praticamente, do conto. Veja que ela descreveu uma situação que parece normal, né, no aniversário, uma festa de aniversário, mas ela descreveu de tal forma criativa e com tantos adjetivos que vai deixando a gente curioso de ver como é que vai continuar essa história. Tá? E é isso que vocês precisam fazer no texto de vocês. Claro que a Clarice Lispector ela é profissional, né? E é uma autora experiente, mas vocês podem fazer coisas criativas, tá bom? Tem esse exemplo, tem outro exemplo que a gente deu no livro, e para quem tem acesso pode procurar na internet, que existem muitos outros. Ok? Então, até mais, bons estudos para vocês e cuidem-se o máximo possível. Eu vou postar essa videoaula, tá? Disponibilizar ela no portal. E quem depois tiver acesso ao livro, procure mais, e ainda tiver dúvida, procure mais informações do livro didático.